Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um olhar profundo, né? Interessante, quando nós estamos preparando uma mensagem, algo, né, para trazer para os irmãos, né, da presença de Deus, sempre é um trabalho gradativo. Nós começamos na segunda-feira e vamos terminar somente, né, ali próximo da pregação do próximo domingo. E é interessante que o tema, ele sempre surge por último. E quando nós vamos falar, nós começamos com ele. E essa mensagem não foi diferente. E esse olhar profundo que Deus falou comigo foi na questão da nossa atenção. Quando nós temos um cuidado para fazer alguma coisa, ou é algo que nós vamos fazer que é muito importante, né, para a nossa vida, para a nossa carreira, né, para o nosso relacionamento, nós ficamos muito concentrados naquele assunto, nós ficamos bem atento naquela situação para não perder nenhum detalhe, não é verdade? Por exemplo, quando nós vamos tirar a carteira de motorista, eu lembro que eu ficava ali atento, né? Não queria perder nenhum detalhe para não errar, para fazer tudo certo. Quando nós estamos em uma prova para fazer algum teste, algum exame, né, de prova, de alguma coisa assim, nós também ficamos ali com a leitura bem atenciosa para não deixar passar nenhum detalhe. Ou também quando nós estamos assistindo alguma matéria interessante, um filme, algo que chama muito a nossa atenção, nós ficamos também ali atento, né, para não perder nada, né, porque aquilo nos capturou, né? E isso nós damos o máximo de atenção. Ou quando estamos fazendo algum trabalho no computador, tem gente que nem pisca, né? Acaba ali o final do dia, está com as vistas cansadas, porque nem pisca, né? Porque aquilo que a pessoa estava fazendo capturou a atenção dela. Mas e aí, quando se trata da palavra de Deus, quando se trata da nossa vida espiritual, nós estamos com essa atenção, nós estamos bastante atento para não deixar passar nada, porque, né, hoje nós estamos, acho que tem ainda quarta-feira, mas nos domingos nós estamos finalizando essa série de mensagens, né, lá do livro de Provérbios, e o tema principal é sabedoria. Então, quando a gente entende que para ter sucesso na vida, ser bem-sucedidos nas nossas ações, nas nossas decisões, a gente precisa conhecer a sabedoria, então o certo seria que cada cristão, cada pessoa, ela estivesse com esse olhar profundo para as questões espirituais, para não passar nada, para não deixar, né, nada fugir daquilo que você quer alcançar. Mas quando a gente analisa a realidade, ela é bem diferente. Porém, Salomão, né, ele teve esse olhar, ele buscou esse princípio. E lá em Provérbios 14:7 diz: afasta-se das pessoas sem juízo, porque gente assim não tem nada para ensinar. Então aqui, nesse versículo, nós já temos um grande ensinamento, que é se afastar das coisas que não trazem crescimento para a nossa vida, não traz nada para nos edificar, não traz nenhum sentido para os nossos sonhos, para os nossos projetos, para aquilo que nós queremos
realizar. Mas para isso acontecer, é necessário que cada um esteja atento. Porque o diabo, ele procura sempre pegar as pessoas distraídas. E eu aprendi essa semana que a distração é um mecanismo de defesa. Nós ficamos distraídos quando nós não queremos fazer algo. E isso acontece muito comigo. E a partir do momento que eu obtive esse conhecimento, quando eu começo a me distrair, eu começo a voltar também o foco para aquilo que eu estava fazendo. Porque aí eu começo a entender. Entende que aí eu começo a enxergar, eu começo a ter uma visão sobre aquilo que está me distraindo, para que eu não alcance o meu foco, o meu propósito, o meu objetivo. Então, no nosso dia a dia, na nossa jornada, os nossos olhares têm que estar muito atentos, os nossos olhos têm que estar bem abertos, para não deixar passar nada, e principalmente, quando a distração querer nos conquistar, porque ela vem como um jacaré vai dar um bote em uma presa. Já viu lá no mundo animal? Ele vem submergindo como um submarino, né? De repente você olha e só está os 2 olhinhos do jacaré. E aí ele vai se aproximando, vai se aproximando, vai se aproximando, buscando fazer o mínimo de ruído. Mas veja bem, se a gente for olhar pela perspectiva do jacaré, ele tem um propósito, ele tem um objetivo, que é pegar a presa, capturar a presa, alcançar a presa. E aí, quando a gente olha e analisa, fala assim, poxa, espera aí, qual é o meu objetivo? Eu quero ter uma vida saudável na presença de Deus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar estratégias, eu vou buscar recursos, eu vou eliminar as barreiras que estão me impedindo. E aí eu vou agir para que eu chegue no meu objetivo. E aí eu vou estar bem atento porque eu quero alcançar. E aí eu vou submergindo porque eu tenho um objetivo. E aí eu vou com todas as forças. Eu vou buscar de todo o meu coração, porque eu quero alcançar isso. Então, Salomão, um reino em ascensão. Salomão, ele recebeu uma grande responsabilidade. Ele recebeu um cargo de grande poder, mas também de grande responsabilidade. E era um tempo que era a Era Dourada. Ou seja, Davi, seu pai, tinha conquistado todas as batalhas. A única batalha que Davi não conquistou foi a que ele não foi. E aí, de repente, Salomão recebe toda aquela responsabilidade. Ele fica com aquele sentimento, e agora? Como que eu vou reinar? Como que eu vou governar esse povo que é numeroso? O que meu pai fez, ele teve sucesso, e agora? Já viu aquele ditado que você alcança um nível, e aí o mais difícil é permanecer naquele nível. De repente na sua vida você alcançou uma excelência, mas aí nesse patamar você não pode deixar cair.
Se você está numa vida espiritual de oração, de busca da palavra, então sempre buscando melhorar, sempre buscando permanecer na excelência. E Salomão tinha essa responsabilidade. Então ele reinou durante um período de grande prosperidade e paz. Gente, quem não quer isso? Prosperidade e paz. É tudo de bom na nossa vida. Veja que quando a gente analisa, você com certeza deve ter alguém conhecido que ele tem sucesso financeiro, mas é infeliz com os filhos. Ou então ele tem um sucesso na vida social, mas é infeliz na vida espiritual. Mas com Deus nós temos prosperidade e paz. E foi isso que Davi mostrou para Salomão. E é isso que a palavra nos mostra. Se a gente seguir os princípios que a palavra está nos ensinando, nós vamos ter prosperidade e paz. Paz de espírito. Paz em todas as áreas da nossa vida. Mas para isso, nós temos que entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Era uma cultura vibrante, ou seja, a sociedade era diversa, com uma riqueza de costume e tradições. Veja também que aqui nesse ponto, não foi algo conquistado de um dia para a noite. Esse povo, ele vem se consolidando desde Abraão. Abraão, Isaac, Jacó, e uma cultura, né, de ensino verbal, onde os pais falavam para os filhos, onde os pais ensinavam aos seus filhos e os seus filhos para os filhos. E isso seguia de geração em geração. Claro que na história teve momentos, povos errantes, pessoas que se desviaram, tem tudo isso durante a história, porque, gente, nós somos humanos, ninguém aqui é 100% certo, ninguém na face da terra é 100% certo. Por isso que nós temos que olhar e consertar. E esse povo, essa sociedade de riquezas, passaram por cativeiro, passaram por humilhações e clamaram ao Senhor. E o Senhor tirou eles debaixo da autoridade dos egípcios. Mas eles vão caminhar no deserto. Eles entram no deserto como uma tribo, como um grupo de pessoas, sem organização, né, seja social, espiritual, financeira. Não tinha isso. E Deus orienta tudo, né, durante aquela caminhada no deserto. Chegam na terra prometida e é levantado um povo guerreiro e conquistador. Porque na travessia do deserto, os inimigos estavam ao derredor, atacando, querendo saquear, querendo dominar, querendo levar eles novamente para a escravidão. Mas Deus mantém a sua promessa para aqueles que são fiéis. E Ele dá, seja em qualquer momento, paz e prosperidade. No momento que nós clamamos ao Senhor, Ele nos dá paz e prosperidade. Veja a trajetória desse povo até chegar em Salomão. Qual foi o histórico daquele povo?
Eles chegaram nesse estado de riqueza e grandes tradições por nada, sem cultivar nada. Não. Teve um propósito, teve um olhar no seu objetivo. Opa, peraí, nós precisamos sair desse Egito. Nós não vamos ficar vivendo em escravidão, vamos clamar ao Senhor. Deus tirou eles, depois eles vão para o deserto. Deus alimenta eles de dia e de noite. Mas eles sempre com olhar no Senhor, no propósito. Chegam na terra prometida, tem que conquistar. Depois que conquista, tem que se estabelecer. Depois Saul, Davi e Salomão, reis que enfrentaram batalhas. E aí, quando nós olhamos para os nossos dias hoje, quais são as nossas batalhas que nós estamos enfrentando? Nós precisamos lidar como esses reis. E essa palavra vem para todos nós somos capazes. Veja o que fala lá em 1 Reis 2:2. Está chegando o dia da minha morte, portanto seja corajoso e seja homem. Palavra de um pai para um filho, de Davi para Salomão. Fala assim: olha, está chegando a minha partida. Então, primeiramente, seja corajoso. Então, sejam corajosas, corajosos. Eu não sei qual é a sua batalha, mas eu sei que com Deus nós somos mais do que vitoriosos. Porque depois disso, Salomão vai orar. Fala: Senhor, como que eu vou conduzir esse povo, que são grandes em multidões? Então, me dá sabedoria, para que eu possa ter discernimento, ter inteligência, para governar esse povo. E Deus fala com ele: olha, como você me pediu isso, e não riqueza, não prosperidade, eu vou dar tudo isso, porque você olhou para o meu propósito, você olhou para os sonhos que eu tenho para com esse povo. E isso nos traz uma grande lição. Quando nós olhamos para Deus e entendemos que Ele tem um propósito na nossa vida, além dele nos capacitar, Ele também nos dá prosperidade e paz. Porque nós não damos importância para isso, nós damos importância para o reino, para o povo de Deus, para aqueles que estão necessitados. E aí a sabedoria de Salomão, primeiramente, o temor a Deus. Isso é a base da sabedoria verdadeira. Se nós queremos ser sábios, se nós queremos entender qual é o propósito de Deus na nossa vida, nós temos que ter como base o temor a Deus. Buscar esse princípio, buscar entender o que é caminhar dentro do temor de Deus. E depois o discernimento, compreender a realidade e as motivações por trás das ações. Elas primeiro agem para depois entender por que agiu daquela forma. O cristão, ele tem que andar primeiramente buscando a sabedoria, compreender o que está acontecendo ao nosso redor. E isso só acontece quando nós entendemos que há uma batalha espiritual, que há uma peleja contra as nossas vidas
em todo momento da nossa existência. E isso acontece a todo momento. A todo momento. A palavra diz que o inimigo anda ao derredor, buscando uma oportunidade para nos levar para ações que vão nos trazer frustrações, arrependimento, tristeza, desânimo. Mas quando nós buscamos essa sabedoria, as nossas ações, elas são moldadas em cima da palavra de Deus. Então tudo isso não acontece, o desânimo é banido, o temor por aquilo que nós fizermos não existe, porque nós estamos alicerçados, fundamentados, embasados na palavra de Deus. E isso nos traz um discernimento do que está acontecendo ao nosso redor. Aí as pessoas não vão ficar mais, por que está acontecendo isso com a minha vida? Por que isso aconteceu? Por que eu estou assim? Por que isso foi daquela forma? Não, nós caminhamos em passos firmes e as nossas ações são planejadas. O nosso objetivo, ele é traçado com base no discernimento da palavra de Deus. O nosso caminho é direcionado pela vontade de Deus, e por isso nenhum temor, nenhum desânimo, nenhuma tristeza, nenhum sentimento de fracasso, nenhuma amargura, ela nos atinge, porque nós estamos embasados nas ações que Deus quer para as nossas vidas. Mas para isso nosso olhar tem que estar alinhado, tem que estar concentrado nos propósitos de Deus. E aí, prudência, tomar decisões sábias e ponderadas. Mas para se saber, eu falei isso a semana passada, qual é a decisão certa? Nós temos que ter conhecimento. Não há como eu saber qual é a melhor alternativa para aquela situação sem eu ter o conhecimento. E são muitas situações que acontecem. Pense você aí, quantas situações que acontecem nos nossos dias? São diversas, não é verdade? Pode ser no trânsito, pode ser no trabalho, pode ser com a família, pode ser com os filhos, né? Pode ser no mercado, enfim, são diversas situações, pode ser de saúde, pode ser financeira. E aí, como que eu vou ter essa prudência? Existe uma frase que eu gosto muito: treinamento difícil, combate fácil. Então nós temos que nos preparar, sabe, temos que ler a palavra constantemente, porque a palavra é a instrução de Deus, nos orientando, para que nós possamos tomar as decisões com prudência, com discernimento. E aí nós estamos preparados para o que pode vir no dia de amanhã. Mas tem também as tolices, né? Nos dias de Salomão. Primeiramente, imprudência, agir sem pensar nas consequências. Não tenho conhecimento, por isso eu tomo uma ação e de repente vem uma consequência que eu não esperava, que não tinha conhecimento. E veja que a consequência, ela vai vir independentemente da pessoa saber ou não saber. Se ela não sabe que matar alguém é crime e ela vai e mata, não é por isso que ela vai, não vai cumprir
a sua sentença, ela vai cumprir da mesma forma. Então veja que a palavra ela nos traz o caminho para se ter uma vida sábia, uma vida pautada nos princípios do Senhor. E a ignorância? Falta de conhecimento e sabedoria. É aquela pessoa que ela não quer saber disso. Por isso ela tem falta. Ela tem deficiência do conhecimento. E veja que hoje nós temos a palavra a todo momento ao nosso alcance. É na forma física, é na forma virtual. A todo momento nós podemos meditar na palavra de Deus. Na minha mesa, no meu trabalho, eu coloquei uma caixinha de promessa lá. E nos momentos que eu estou mais aflito com alguma situação, preocupado com algo, eu vou lá, puxo alguma palavra, vou meditar, né, na palavra de Deus, para buscar um direcionamento. E isso é tão interessante que as pessoas, eu não divulguei para ninguém, não falei para ninguém, mas as pessoas, elas observam aquilo ali. E elas estão também aprendendo ir lá na minha mesa e pegar uma palavra ali. E aí o que é mais interessante, elas passam para mim e falam: José, o que significa isso aqui? E aí é um momento, né, da gente falar da palavra de Deus. Mas para isso, observe que teve uma iniciativa. E isso é em todos os momentos da nossa vida. Nós precisamos ter iniciativas. Desobediência, recusar-se a ouvir conselhos e seguir a lei. Foi o que eu acabei de falar. Mesmo se você não segue a lei, falando lei dos homens, né? Os princípios da sociedade, ela existe. Se você se recusa a ouvir um conselho, ou pelo menos analisar aquele conselho, você pode cair em algum erro. Nós podemos cair em algum erro, né? Então precisamos ser obedientes. E todos nós queremos o bem, seja para nós mesmos, seja para a nossa família, seja para os nossos entes queridos, seja para os nossos amigos. Nós queremos o bem, mas em muitos casos as pessoas não querem buscar. E aí, claro, que é um comportamento de tolo. Você quer algo, mas não quer uma ação em cima daquele seu objetivo. E aí gera algumas consequências. E o ato do tolo, primeiramente, é a mentira, ou seja, distorcer a verdade para obter vantagens. Nós temos algum exemplo desse na Bíblia? Temos sim. Por exemplo, Ananias e Safira, lá em Atos 5. Eles chegam ali para entregar algo diante do altar do Senhor. E não era o certo, não era o correto, não era o que estava segundo a palavra. E aí vem a palavra de Deus falando: olha, você não mentiu para mim, você mentiu para o Espírito Santo. E a palavra fala claramente que um após o outro morreu. Hoje a gente não vê isso, né? As pessoas morrendo diante do altar, né? Essas coisas. Mas quantos estão morrendo espiritualmente? Que é o mais perigoso. Uma morte eterna. Uma morte para longe da presença de Deus. Então veja que a palavra ela vem nos ensinando, vem nos advertindo. Depois a fúria, reagir com violência e impetuosidade. Nós temos isso também na Bíblia? Temos. Moisés,
lá em Números 20, versículo 11. O povo estava reclamando e Deus fala para Moisés: vai lá e toca na rocha, fala com a rocha. E ele já estava tão irado, tão enfurecido com aquela situação, e ele faz um discurso e depois bate na rocha. Por conta disso ele não entra na terra prometida. Então veja que vão surgir situações que precisa de uma ação nossa de sabedoria. Seja naquele momento onde nós temos que falar: olha, aconteceu, a história correta é desse jeito. No momento onde a nossa mente estiver sofrendo o ataque, nós temos que buscar nos tranquilizar para tomar a decisão correta. Porque depois de uma ação tomada, nós não conseguimos apagar aquilo que foi dito, aquilo que foi falado. Então nós temos que buscar o domínio próprio, temos que buscar aquilo que a palavra nos diz, revestir do poder de Deus. E depois o egoísmo, pensar apenas em si mesmo, sem considerar os outros. Temos também exemplo na Bíblia? Temos. Jonas, Deus mandou, ele não foi. Por isso houve toda uma consequência ali na vida de Jonas. E tantos outros exemplos que temos na Bíblia. Se a gente for contar aqui, vamos ficar a noite inteira. Mas e aí? A sacada da história. E nós vamos, pagar para ver também? Não é melhor ouvir o conselho? Não é melhor ir pelo caminho correto? Não é melhor buscar a sabedoria de Deus para tomar as melhores decisões no nosso dia a dia? Isso é um princípio de sabedoria. E também nós temos a importância disso tudo. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A autoridade de quem está falando e a verdade dentro da palavra. Ou seja, Jesus, aquele que morreu e ressuscitou, está vivo em nosso meio. Nenhum outro fez isso. Então é um grande nome. É o nome que está acima de todo nome. Então veja que Ele nos traz essa verdade. E se nós acreditamos que Ele é realmente esse caminho, a verdade e a vida, nós temos que também estar com o nosso olhar focado nessa importância. E aí nós vamos estar sempre atento para isso. E isso nos traz uma proteção. Ela nos evita de perigos e armadilhas. O perigo, foi como eu falei, é aquilo que tenta nos atacar. Armadilha, aquilo que nós não conhecemos, mas de repente a gente vai por aquele caminho e existe uma armadilha ali, e você pode cair, você pode se ferir, ou até mesmo perder a salvação. Mas quando nós conhecemos as astutas ciladas daquele que está planejando armadilhas para a nossa vida, nós identificamos, falamos: opa, por aí eu não vou, porque aí tem armadilha, aí é um campo minado, eu não vou passar por aí. Então automaticamente você evita os perigos na sua vida. Então nós passamos a viver debaixo da proteção de Deus e tendo paz e prosperidade. E aí
que é essa prosperidade? Construir uma vida estável e próspera. É uma vida que estamos sempre em ascensão, estamos sempre crescendo. Não sei o tamanho do degrau, não sei o tamanho do passo que nós vamos dar a cada dia, a cada momento, mas de uma coisa eu sei: nós vamos estar sempre andando em direção a Jesus. Já viu o testemunho daquela pessoa que consegue alguma coisa num dia, no outro dia perde, depois no outro dia conquista mais alguma coisinha, depois perde, depois vai, e assim a vida inteira. E nós temos relatos. O que me deixa assim mais intrigado é que nós temos esses exemplos a todo o momento ao nosso redor. Nós temos o exemplo daquele que busca a sabedoria e o que ele conquistou através daquilo, o que ele conseguiu através das suas ações. E nós temos também os exemplos daqueles que andaram como tolos, que estão vivendo uma vida sem sabedoria. E quais são os resultados também. Então, qual o caminho que nós vamos cultivar? Qual o caminho que nós vamos edificar? Porque depois de tudo isso, nós vamos ter paz, cultivar relacionamentos saudáveis e harmoniosos. Isso traz uma qualidade de vida, uma saúde mental, e isso traz a paz em nosso coração, em nossa mente, uma certeza que nós estamos caminhando para a direção certa. Relevância nos dias atuais. O que nós encontramos hoje? Tolice no mundo moderno, imprudência nas redes sociais, decisões financeiras irresponsáveis e relacionamentos tóxicos. Será que a gente tem algum exemplo com algum desses pontos? Pessoas que nas redes sociais é uma coisa, mas na sua vida verdadeira é outra coisa. Pessoas que mostram ser algo, né, e na realidade é outra coisa. Relacionamentos que não te traz felicidade, mas só sofrimento, perturbação espiritual, perturbação na mente, no coração. Então temos que nos afastar dessas pessoas, porque elas não nos edificam. Nós temos sim que pregar, levar a palavra de Deus, mas não se deixar ser contaminados. Amém? Sabedoria para a vida, ser prudente, aprender com os erros, buscar conselhos sábios, desenvolver autoconhecimento, ser prudente, aprender com os erros. Olha, se eu errei aqui, amanhã eu não vou errar de novo. Eu vou buscar quem pode me ajudar, quem pode me orientar, buscar o autoconhecimento. Ou seja, onde que eu vou edificar a minha vida? Como que eu vou blindar os meus pensamentos para que nenhum mal chegue no meu coração? E quando nós temos isso, as palavras podem vir, mas naquele momento eu bloqueio aquela ação, eu bloqueio aquela palavra contrária na minha vida, e com isso ela não tem poder, ela não vai ter sucesso para estabelecer nenhum mal na minha vida. Amém? Então vamos aplicar essa sabedoria. Como? Diz:
a sabedoria é essencial para uma vida plena. Se nós queremos viver em totalidade, não pelo meio, não colhendo mesquinharias, migalhas, nós temos que buscar a sabedoria. Como buscar? Oração, leitura da palavra, mudança de comportamento, e para isso precisa da nossa ação. Seja sábio, tome decisões com cuidado e busque a orientação de Deus para evitar os caminhos da tolice. Sempre é Deus. Ou seja, mas de repente a pessoa pensa, mas até para isso, busque a orientação de Deus. Não vou direcionar nada, né? Busque a orientação de Deus. Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer para a minha vida. Senhor, me dá estratégia, me dá discernimento, para que eu possa seguir na direção que Tu queres. Como eu gosto de falar, Deus tem um projeto, tem sonhos para cada um de nós. Ninguém está aqui por acaso, seja nesse mundo por um acaso. Deus tem um propósito na sua vida, e isso depende muito de nós. Como Salomão, que recebeu aquela grande responsabilidade, e ele vai para os pés do Senhor. Ele vai buscar sabedoria em Deus. Nós não podemos agir de forma diferente. Vamos buscar sabedoria em Deus. Para a gente encerrar, uma frase de Agostinho que diz: nada está tanto dentro da capacidade da vontade, quanto a própria vontade. É a sua vontade, é o seu querer, é a força do nosso querer que nos motiva a andar em uma vida santa, em uma vida espiritual. É isso que nos motiva. E o Espírito Santo, ele vai trabalhando no nosso coração. Essa vontade surge pelo Espírito Santo e nos motiva e nos traz essa vontade de estar na casa de Deus, de ouvir a palavra de Deus, de ouvir os ensinamentos do Senhor, de ouvir o testemunho do irmão, de ouvir o ensinamento da palavra de Deus. É isso que nos motiva. E o Espírito Santo, ele intercede ao Pai, por mim e por você, com gemidos inexprimíveis. E ele deseja que cada um de nós tenha essa vontade de sabedoria. Então seja motivado nessa noite. Que você saia daqui motivado pelo Espírito Santo, motivado em conhecer a palavra de Deus. E são tantas as riquezas, quando nós estamos lendo, buscando, tantas passagens, versículos profundos, que a gente fica com vontade de trazer só versículo, um versículo atrás do outro, porque é uma riqueza de sabedoria profunda. Por isso que o tema foi um olhar profundo. Quando nós olhamos para a palavra com esse olhar, nós somos capturados por esse amor de Deus, pela vontade de Deus, que é realizar o propósito que Ele tanto sonha na vida de cada um. Amém? Vamos colocar em pé. Eu não sei qual foi a parte que tocou o seu coração, mas de uma coisa eu sei: Deus falou conosco nessa noite. E aquilo que Ele falou, coloque isso em ação, que você vai ver os resultados. Cultive isso, você vai ver o tanto que Deus
vai trabalhar na sua vida. Amém?